Se você algum dia sugerir a alguém que troque a palavra idoso pela palavra velho, seja em um texto, documento, um discurso ou um podcast, a resposta muito provavelmente será rápida, quase como um reflexo condicionado. Ah, mas eles não gostam de ser chamados assim. Daí eu fiquei pensando, será mesmo que eles preferem o eufemismo, a almofada da palavra? E então eu concluí que tiraram-nos a velhice. Ela foi sequestrada, anestesiada, plastificada e, como tudo que é escondido, tornou-se ainda mais temida. As palavras são como espelhos mágicos que mostram muito mais do que deveriam. Freud sabia disso. E esse é o nosso assunto de hoje. Idoso é mais ou menos a palavra que passou pelo Photoshop. Alisaram-lhe as rugas, limaram-lhe os ossos, é um lifting linguístico. A juventude, transformada agora em religião fundamentalista, uma obsessão absoluta, intensa, arrastou a língua para o altar do disfarce. E, desde que a juventude virou o valor supremo da permanência e não mais uma passagem, a velhice parece que virou um escândalo, uma obscenidade. E tudo que ameaça esse altar precisa ser eliminado ou, no mínimo, suavizado. E, quando o corpo incomoda, muda-se o nome. Asilo agora virou casa de repouso, como se a solidão do quarto e o esquecimento proposital de amigos e familiares mudassem com a troca do letreiro. A velhice virou terceira idade e depois melhor idade, não sei quem inventou isso, como se a morte agora viesse com um sorriso e uma taça de Dom Perignon bem gelada. E, sinceramente, se daqui a alguns anos, se eu lá chegar e me vierem com essa coisa toda de melhor idade, eu não sei se conseguirei ser tão polido. Aliás, pior ainda será se começarem a se dirigir a mim no diminutivo, como se eu tivesse voltado à infância, prática horrorosa que a gente vê no dia a dia. Porque há um cansaço que só o velho conhece, o de ser diminuído por gente que nunca chegou e nunca nem vai chegar onde ele está. Eu acredito que ser velho é estar próximo do fim de um capítulo, sem dúvida, e ao mesmo tempo é estar completamente inteiro no agora. Velhice é território sagrado, é a borda e a sacada do mistério. É difícil, sim, mas será que ao negar o seu envelhecer, você também não está mutilando a sua própria alma? A maioria das pessoas, se tivesse escolha, não morreria, muito embora isso seja irrelevante, porque a gente sabe que vai acontecer com todo mundo. A questão que eu proponho, então, é a seguinte: o que nós fazemos com o nosso não querer morrer? Escondemos? Maquiamos? Mentimos? Talvez também estejamos sendo usurpados até da palavra morte, que muita gente chama de falecimento, óbito, passagem, passamento, extinção, desencarne, perecimento, término, além dos eufemismos tais como partida, descanso eterno, fim da jornada, sonho eterno, sono eterno, travessia, recolhimento, chamado de Deus, encontro com o Criador e infinitos outros. Só que isso tudo é a morte mesmo. O segredo é saber que ela existe e não pensar muito nela, até mesmo por questão de sanidade. Daí um dia, de repente, vocês se encontram. Se a morte vier numa cama, que me encontre então lúcido, sem tubos e nem véus. Não percamos a nossa derradeira experiência. Quero atravessá-la com a lucidez de quem sabe. Essa é a minha última aprendizagem. Minha última curiosidade viva. Há uma frase tão bela quanto um sino antigo: a morte não é o oposto da vida, é o oposto do nascimento. A vida não tem contrários. E, por isso, a conclusão a que eu chego é de que a mesma mão que apagou a morte escondeu também a velhice. E os outros eufemismos que citei há pouco são tentativa de tirar os dentes da verdade. E aí a gente escuta: não sou velho, sou idoso. Não moro no asilo, moro numa residência assistida. Não envelheço, estou na melhor idade.
Eu tenho medo desses eufemismos, como se teme o veneno com sabor de uma fruta doce. São bonitos por fora, mas corroem por dentro. Fazem parecer leve o que é profundo. Tentam domesticar o indomesticável. A palavra idoso é como um predador selvagem que perdeu os caninos. É uma palavra que perdeu completamente a capacidade de conquista e que por isso hoje pede desculpas. Quando a palavra velho vem à tona, saibam que ela morde, porque ela é autêntica. A Fernanda Montenegro, Clint Eastwood, Ney Matogrosso, Anthony Hopkins, o Mick Jagger, Paul McCartney, o Ari Fontoura, Laura Cardoso, Tony Ramos, o neurocientista Miguel Nicoleles, o Bruce Dickinson do Iron Maiden, o Gilberto Gil, o meu amigo jurista Ives Gandra, são idosos? Eles não são idosos. Eles são velhos, mas com plenitude, com história e com presença marcante. Transformar o velho em idoso é dar a ele um cantinho, uma caixinha fofinha. O velho incomoda até quando é calmo, porque o velho pensa, questiona, porque mesmo quando usando fraldas, ele ainda deseja, porque mesmo com dores agudas, ainda ousa rir de si mesmo. Velho quer o mundo. E idoso quer um passatempo. E se a gente olhar para a literatura, verá claramente essa diferença. O Velho Mar, de Hemingway, é título de epopeia. Imagine se o livro fosse O Idoso e o Mar, por exemplo. Isso, gente, é panfleto de academia de hidroginástica. Guimarães Rosa, em seu conto Fita no Cabelo, escreveu: havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam e meninos e meninas que nasciam e cresciam. E se substituíssemos por idosos que idosavam? A poesia simplesmente acaba. Ser velho é uma glória. Ser idoso é usar uma camuflagem tática que não funciona adequadamente. Desde que eu entrei recentemente aos 50, nos meus 50 anos, começaram a me dizer que tenho espírito jovem. E eu sei que isso é um elogio até certo ponto, só que eu prefiro muito mais cultivar o espírito velho. Esse sim é sábio. Carrega cicatrizes como medalhas, ri de coisas que antes matavam, caiu e levantou tanto que já não teme o chão. Já não se impressiona com gente que brilha por 5 minutos, com ostentação barata, com frivolidades. O espírito velho tem profundidade, prestem atenção nisso, tem raízes, já sabe que tudo passa, que quase nada vale tanto a pena quanto parecia, que as dores têm forma, mas também têm fim, que as perdas, por mais paradoxal que nos pareça, também são gestos de amor. E eu quero sim envelhecer ainda mais o meu espírito. Quero mais afiado, mais aguçado, mas também mais terno, mais curioso e ao mesmo tempo mais incisivo. Que saiba rir antes de chorar, que saiba calar sem desistir, que saiba viver a perda como quem colhe algo. Eu ainda sou bem tolo, pois eu carrego pesos que não me pertence, eu reconheço isso, mas eu desejo, de verdade, chegar de repente aos 80 mais engraçado, mais intenso e mais livre do que hoje, mesmo que existam as limitações da nossa inescapável biologia. Envelhecer o espírito é expandi-lo, é abrir os olhos para a vastidão daquilo que nunca saberemos. Só os jovens acham que sabem de tudo, gente. O velho, como disse Oscar Wilde, não é mais jovem o suficiente para saber tudo. É na velhice que moramos na dúvida e nos apaixonamos por ela. E por isso, rebelar-se é preciso. Não deixar que nos roubem as palavras, nem os seus significados. Não consentir com essa estética da linguagem que alisa tudo, que empacota a vida com rótulos aparentemente inofensivos, porém altamente traiçoeiros. Quando chegar a minha hora, por favor, me chamem de velho. Me sentirei digno, reconhecido, inteiro, e que vejam as marcas do meu rosto como quem lê o mapa, que saibam que eu envelheci.